Muito bem, dia 26 de outubro, estamos em meio aos bosques da ficção, tá? Dando passeios pelos bosques da ficção. Penetramos nesses bosques na metade deles, no capítulo 4 do livro do Umberto Eco, e eu insisto com vocês que estão à disposição nos materiais, né, os outros capítulos, os capítulos anteriores ao 4, ou 5, ou 6, ou seja, capítulos 1, 2 e 3, e que eles são bem interessantes, então fica a enfática sugestão de leitura também desses outros capítulos, que serão só mencionados quando eu falar, por exemplo, sobre a teoria do narrador, né, quem conta a história. Nós vamos focar num outro texto de outro autor, do Norman Friedman, mas em alguns momentos eu vou fazer menções àquilo que o Umberto Eco fala sobre o papel, onde está o narrador em relação ao texto, né? Mesma coisa quando a gente falar sobre a temporalidade na narrativa, a velocidade das narrativas, o que é que torna uma narrativa mais lenta ou mais rápida. O texto do Umberto Eco é o melhor que eu conheço sobre isso, e está lá no capítulo 2 ou no capítulo 3 essa parte, mas a gente não vai sistematicamente trabalhar com esses conteúdos, né, do Umberto Eco. Fica, novamente, essa sugestão de leitura. E com o que nós vamos trabalhar hoje, a partir desse capítulo 5, o estranho caso da Rue Servandoni. Tem alguém com o microfone aberto, eu acho. Um dos conceitos principais é o do formato da enciclopédia do leitor. Então, começando dos começos. Lá no texto do Terry Eagleton, ele mencionava uma das correntes de crítica literária que foi fundamental para aquilo que a gente entende como teoria literária desde 100 anos atrás, né? Que é essa corrente que começou em pouco mais de 100 anos atrás, que foi o formalismo russo. Várias outras correntes se sucederam, né, ao longo do século XX, com nomes como, por exemplo, a semiótica, o estruturalismo aplicado à teoria da literatura, e Umberto Eco é um nome ligado a várias dessas correntes que foram derivando desse formalismo. Vamos voltar um pouquinho mais atrás aí. Antes do formalismo, que, conforme a gente viu com o Terry Eagleton, se ateve muito a estudar as especificidades do texto, né? As formas, aquilo que está no texto e não no mundo. Né? Antes disso, a tendência mais forte era focar ou não focar, né? Eram estudos mais impressionistas, voltados para a vida do autor. Uma das correntes era, assumidamente, o impressionismo, né? Então, quais as impressões causadas pela leitura, e, apesar de todo o cientificismo do século XIX, a teoria literária não tinha avançado para essa questão da linguagem, né? Que só com o advento da própria ciência chamada linguística é que houve, né, essa ênfase nas matérias de que é feita a literatura. Antes disso, então, os estudos se voltavam mais ou para a vida do autor e a sua relação com a obra, ou para aspectos da inserção da obra na sociedade, de uma forma, digamos assim, menos científica. Né? Aí, no começo do século XX, ao mesmo tempo, a linguística e a teoria da literatura têm o seu papel muito importante, e as pessoas que passam a comentar textos literários passam a focar muito, talvez em alguns momentos, como diz o próprio Terry Eagleton, talvez excessivamente, no texto em si, né? Fechando os olhos para o autor, fechando os olhos para a época. Né? Então, veio uma sequência de tendências de estudar o texto dentro dele, por si, né? E deixar um pouco de lado as relações com a sociedade, as relações com a história, as relações com outros campos do conhecimento, né?
claro que os bons críticos literários de todas as épocas acabam fazendo uma miscelânea de todos esses olhares e perspectivas, mas onde eu quero chegar é que, ao longo de bastante tempo, houve ênfase nos estudos sobre autor, tá? Isso antes do século XX, propriamente. O autor estava mais em voga, um certo biografismo, né? Grosso modo, a partir do formalismo russo e outras correntes, como a nova crítica e o estruturalismo, a ênfase foi para estudar as obras em si. E é bem mais recente no tempo, são mais recentes no tempo as tendências a olhar para esse conjunto, né, que tem a ver com a obra, com o autor e com o público, a olhar enfatizando justamente o público, o que o público espera da obra, tá? Não pensando em cada pessoinha, em cada leitor empírico, que é cada um de nós enquanto lê, mas com a famosa expressão o horizonte de expectativas que a obra encontrou quando foi plantada no mundo. Tá? Então, quando o retrato de Dorian Gray chegou aos Estados Unidos ou à Inglaterra, ou mesmo ao Brasil, né, do iniciozinho do século XX, com a tradução do João do Rio, qual era o horizonte de expectativas que estava criado por o quê? Nos termos do Humberto Eco, por todas as enciclopédias de todos os leitores que fossem receber esse texto de braços abertos. Né? Então, tem um acúmulo aí de fatores extratextuais que fazem com que o texto seja lido de uma forma ou de outra, né? Então, sempre lembrando lá com o Terry Eagleton, e gostei que muitos de vocês fizeram esse tipo de observação em relação lá na resenha crítica, de que cada sociedade acaba construindo a sua obra, né? Renovando a obra de alguma maneira. Então, essa perspectiva que valoriza bastante a forma como os leitores encaram as obras, é uma tendência que só se firmou ali nos anos 1970. Tá? E um dos principais autores relacionados a essa estética da recepção ou a outros movimentos que pensam sobre a interpretação é justamente o Humberto Eco. Né? A gente pode falar dos alemães, do Husserl, do Jauss, né? Tem outras tendências, a própria escola chamada estética da recepção não é a escola de que fez parte Humberto Eco, mas pelos caminhos dele, e ele cita no capítulo 5 uma das obras mais importantes dele desse período, né, que fala em interpretação, superinterpretação, tem a outra que se chama A Obra Aberta. Né? O que chamou atenção naquele momento é que deslocava a tal da setinha, né, que vai de um leitor, que é o crítico, para a obra. Né? Esse crítico agora foca, claro, também na obra, mas focando também nos leitores. Né? Então, por isso, muito do que está aí no capítulo 5 dos 6 passeios pelos bosques da ficção, quando se fala do formato da enciclopédia necessário para fazer uma boa leitura de um texto, tá? Isso é bastante representativo dessa tendência. Claro que interessa é ler com muita atenção a obra, e é isso que Humberto Eco faz. Uma atenção, no caso, até exagerada, né? Ele mesmo reconhece que o que ele faz com os Três Mosqueteiros não é o normal a ser feito. Ficar procurando as ruas e traçando os mapas em diversas épocas para tentar achar os furos, né? Achar os erros do autor dos Três Mosqueteiros. Mas ele faz isso olhando, por um lado, para a obra e, por outro lado, para tirar conclusões sobre essa necessidade de conhecer muito do mundo para entender bem uma obra. Mas um conhecer muito que talvez não precise ser um conhecer tudo. Tá? Então, a parte importante ali que eu considero do texto é quando ele fala, e já falei isso na aula passada, né, que determinados erros seriam considerados crassos, né? Digamos que o exemplo dele, né, que o Alexandre Dumas tivesse errado ao colocar uma rua lá chamada de Napoleão, né?
Napoleão, até pouco tempo pelo menos, era um mandatário aí, não? Enfim, um imperador francês que todos os leitores conheciam sua biografia, sabiam mais ou menos em que época ele comandou a França, e erros biográficos em relação ao nome mais importante da política francesa seriam reconhecidos por muitos leitores, enquanto que um errinho escondido lá num canto de uma rua, né, em relação a esse sujeito chamado Servandoni, que não tinha nascido na época em que a ação do romance se passa, isso só seria reconhecido por alguém muito especialista ou em história ou em, digamos, em história, né? História da França. E esse não é o perfil da maioria dos leitores do livro em questão. Em relação aos Três Mosqueteiros, é interessante para mim pensar que eu nunca tinha lido esse romance, né? Tinha visto alguns filmes e conhecia as historinhas paralelas, né? Não sei bem se é fanfic ou é outra coisa, mas D'Artagnan, Athos, Porthos, mas eu nunca tinha lido o romance em si. Eu fui ler já bem adulta, né? Por conta do convite que esse capítulo do Umberto Eco faz, porque ele sempre frisa, né? Ele está lá brincando de identificar erros em nome de ruas, mas ao mesmo tempo ele fala um pouquinho do enredo, dos romances que estão disseminados ali no meio da história, quem está apaixonado por quem está ansioso para rever, tá? Personagem, Madame Bonacieux, e o Athos, e o D'Artagnan, e etc. Tá? E aí, quando eu li, realmente, eu já li focada nessa visão dele, não procurando, evidentemente, erros nos nomes das ruas, mas focada nisso. Será que é um romance histórico e, por isso, faz falta o fato de que eu, Raquel, não conheço muito de história da França, desse período? Será que isso é pouco importante, né? E eu me lembro que, lendo, realmente, a gente lê sem se preocupar, né? Mesmo digamos assim, pré-sugestionados, né, a ler procurando algumas coisas, num texto como esse dos Três Mosqueteiros, a gente acaba sendo embalado pelas questões do enredo, né, que são muitas, tem muita intriga, né, tem a história muito bem costurada, e esses aspectos a gente passa batido em geral, né? Então, também, quem não leu ainda Os Três Mosqueteiros, é uma leitura bem gostosa, mas vamos lá para os comentários mais específicos sobre aquilo que, na sequência, depois eu vou propor como a atividade 4, que é nós pensarmos sobre os formatos de enciclopédia pressupostos por determinados textos e principalmente sobre aquilo que ele fala bem no finalzinho, qual é a estratégia por trás de cada texto, né? Qual é a estratégia principal, digamos assim. Lá na página 121 do capítulo 5 tem a seguinte formulação: o formato preciso da enciclopédia que um texto requer de um leitor permanece no campo da conjectura. Descobrir isso equivale a descobrir a estratégia do autor modelo, quer dizer, não a figura no tapete, e sim a regra segundo a qual se pode traçar muitas figuras no tapete da ficção. Então, ao investigar aquilo que a gente precisa saber para ler bem um texto, a gente está lendo melhor o texto porque está em contato com alguma coisa da técnica pela qual esse texto foi composto. Tá? Então, por exemplo, para discutir a qual gênero pertence. Voltando ao nosso exemplo em comum, o retrato do Dorian Gray, o fato de que alguns leitores e alguns críticos leem esse romance pelo diapasão do romance gótico, acaba em alguns momentos causando distorções, né? Porque tem muito pouco de romance gótico típico, e buscar os elementos de um romance gótico num romance que não se propõe como romance gótico é um desvio. Né? Pode até dar uma boa leitura,
porque os bons leitores conseguem fazer boas leituras mesmo a partir de pressupostos meio furados, mas a aposta que se faz é que não vai dar muito certo, né? Então, a gente pode desconfiar dessas regras por aquilo que está no próprio texto, ou pelo paratexto, né? No capítulo 6 do Humberto Eco, a gente fala mais sobre esse tipo de informação que vem, que acompanha, né, o romance. Em algumas edições vem muita informação paratextual, em outras vem pouca. Isso pode interferir na leitura que se faz. Mas a questão é, somos leitores preparados para identificar a partir de quais regras um texto foi composto, né? E quando se fala em regras, do que mais especificamente se está falando, né? Então, logo chegamos nisso. Só para não deixar de comentar, né, o passo a passo do Humberto Eco nesse capítulo, ele começa com a história da boataria da Guerra das Malvinas, né, que também comentei na aula passada, para dizer ao final que é um fato histórico e ele não está interessado em quem lucrou ou em quem perdeu em termos de confronto bélico, pelo fato de que alguns acreditaram que tinha um submarino nas águas do Atlântico, outros não acreditaram, depois ficou provado que aquele submarino, ele em si existia, mas ele não estava naquele local, e ele usa isso para mostrar uma história verdadeira de uma construção ficcional. Tá? De boato em boato se foi traçando uma história interessante, e quando as histórias se tornam interessantes, os burburinhos vão aumentando, as pessoas se interessam, e aí ele fala, disso dá para extrair várias morais, né? Primeiro, isso mostra que somos constantemente tentados a dar forma à vida através de esquemas narrativos, né? Novamente, é meio óbvio, mas estejamos conscientes disso, né? É uma tendência dos seres humanos de construir as narrativas. De novo, essa expressão que hoje em dia acaba sendo empregada como algo negativo, né? Construir narrativas é mentir. Até 5, 6 anos atrás não é isso. Construir narrativa é uma forma de organizar os dados, né? Colocar aquela pedrinha angular que deixa uma catedral em pé, né? É tudo um arcabouço enorme, mas tem alguma pedra que sustenta, que ajuda a sustentar toda aquela arquitetura. Então, os esquemas narrativos ajudam a gente a dar sentido para a existência. E isso é o tema da conferência final do Humberto Eco, isso tem a ver com o que está lá no capítulo 6. Segunda questão, isso demonstra a força de pressuposições existenciais. E aí ele fala bastante sobre o fato de que se a gente menciona uma pessoa ou uma coisa, até para perguntar se essa pessoa, essa coisa está presente, só o fato dela ser mencionada é uma pressuposição existencial. Então, as personagens não existem, mas se a gente fala num Dorian Gray, passa a existir no universo mental dos leitores, na fala não, se está escrito no texto que existe um sujeito chamado Dorian Gray, é uma pressuposição, a gente vai continuar lendo a história já preparado por essa informação. Existe alguém, seja uma ficção, ok, mas existe algo, alguém chamado Dorian Gray. Tá? Então, o discurso coloca no mundo coisas com as quais a gente vai continuar convivendo enquanto for necessário, né? Então, no caso da leitura do romance Retrato de Dorian Gray, enquanto a história continua, né? A partir do momento que essa pressuposição foi colocada, a gente vai acompanhar o percurso dessa personagem. Quando chegar lá nos componentes da narrativa, foco narrativo ou narrador, enredo, personagem, tempo, espaço, não vai ter uma aula específica de que são feitas as personagens, né? Esses seres de papel, como que elas são constituídas, mas a parte referente a esse ponto, né, da teoria da narrativa
é essa aqui desse capítulo, em que Umberto Eco discute a ontologia, tá? O ramo do conhecimento que estuda o que torna os seres, seres, o ser do ser, o que há na essência de um ser, a ontologia. É um termo da filosofia que ele usa aqui. De que são feitas as personagens, então? Como é que elas existem no mundo? O que lhes dá sustentação lógica? Então, ao mesmo tempo não, em momentos diferentes do texto, ele fala dessas pressuposições em relação a qualquer outra coisa, em outros momentos ele fala em relação a personagens. E aí começa aquelas perguntas, o que acontece se o autor postula, né, usa esse verbo postular, num texto de ficção, um elemento do mundo real que não existe no mundo real? Tá? O que acontece se a autora de um texto, esse sim gótico, a Anne Radcliffe, escreve um texto falando em oliveiras, numa paisagem que nunca ninguém plantou azeitona? Então, ele vai pelos detalhezinhos para pensar nas relações maiores que envolvem esse acerto de contas, né, entre o que efetivamente existe no mundo real e o que do mundo real está em um ou outro texto literário. O que são os acertos, o que são os desvios em relação a esses acertos, sempre pensando nessa capacidade do texto de permitir um acordo ficcional tranquilo para o leitor, ou de o leitor ficar meio perdido, né? E às vezes perdido no mau sentido, né? E por culpa do texto, não por culpa do leitor. E aí ele tira algumas observações, né? Por exemplo, que cada história pode ter um sem número de personagens imaginárias, porém o restante deve corresponder mais ou menos, isso num romance histórico, né? A regra, no caso do romance histórico, que é o caso dos Três Mosqueteiros. Pode ter muita coisa de imaginação, mas algumas coisas devem corresponder àquilo que aconteceu no mundo real. Quais são as regras dos outros gêneros? Cada gênero tem as suas regras para defini-los como tais. Essa história das ruas é divertida quando a gente lê, mas não vale a pena ficar reproduzindo aqui, né? A gente passa à frente para esse tipo de conclusão parcial, né? De que os leitores daquele romance, Os Três Mosqueteiros, não tinham obrigação de conhecer os detalhes que o Umberto Eco pesquisou, mas que isso fez com que ele tirasse conclusões divertidas a respeito da existência dos mundos ficcionais, e ele acaba desembocando nessa questão de qual o formato da enciclopédia do leitor modelo, o melhor leitor previsto para um texto, até onde ele deve ir, procurando checar tanto as correspondências do mundo real com o mundo ficcional, como preenchendo os conhecimentos que ele ainda não tem, né? Recorrendo ao dicionário, ao Google, ou a que quer que seja, para fazer com que a sua enciclopédia cresça até o momento em que a sua capacidade seja ampliada, né? Ele consiga entender determinado texto mais complicado. Aí ele faz uma comparação que é bem interessante, né? Entre um texto pouco exigente, como Três Mosqueteiros, que hoje em dia é considerado mesmo de entretenimento, uma narrativa leve, né? E um Finnegan's Wake. Né? Aí ele joga lá para cima a questão da dificuldade de leitura de um texto. Né? Ele pega o texto considerado até hoje, mais de 100 anos depois, o mais difícil, na ficção mais complexa. Tá? Então, James Joyce é o grande mestre de um certo modernismo, né, da alta modernidade, com Ulisses, né, seu romance mais conhecido e divulgado no Brasil, e que esse sim muitas pessoas já leram, né? Ulisses, a vida, tudo que acontece na vida daquele sujeito em um dia, texto extremamente rico de intertextualidade, de citação de outras obras, né?
e que já é uma leitura exigente, o Ulisses. Mas o Humberto Eco nem fala do clássico Ulisses, ele fala do Finnegan's Wake, que é um texto que eu nunca li, li fragmentos, né? E que é tido, sempre que se quer exemplificar com uma obra altamente experimental, né, de um grande autor, caso James Joyce, se fala nesse livro, praticamente impossível de traduzir, né? Os tradutores sempre se colocam como desafio. Eu nem tenho certeza se ele foi... Não, ele foi traduzido, né? Não faz tanto tempo ele foi traduzido para o português, mas sempre com aquelas 1000 observações. Esse texto é impossível de traduzir. O inglês que tem lá não é nenhum inglês, né? É uma língua de James Joyce e por aí afora. Então, Humberto Eco coloca, né, textos bem antípodas. Os Três Mosqueteiros é um texto facílimo de se ler, né? E o Finnegan's Wake é um texto dificílimo de se ler. E ele escreve: o primeiro exemplo que vem à mente, né, para pensar nesses formatos, é Finnegan's Wake, que prevê, demanda e requer um leitor modelo dotado de uma competência enciclopédica infinita, superior à do autor empírico, James Joyce. Um leitor capaz de descobrir alusões e ligações semânticas até onde o autor empírico não as percebeu. Na verdade, o texto pressupõe, como disse Joyce, um leitor ideal acometido de uma insônia ideal. E aí ele faz a comparação, não é esse tipo de leitor, claro, que os Três Mosqueteiros exigem. Lendo mais um fragmentozinho para fazer mais sentido. Dumas não esperava, ao contrário, ficaria extremamente irritado um leitor como eu, que vai investigar onde se situa a Rue des Fossoyeurs. Por outro lado, Joyce, né, autor do Finnegan's Wake, queria um leitor capaz de deixar o bosque a qualquer momento e pensar em outros bosques, na floresta infinita da cultura universal e na intertextualidade. Então, a exigência aí muda de um texto para o outro. A parte seguinte do capítulo é aquela em que os homens tentam ensinar computadores a contar histórias. Eu acho bem divertida essa parte, né? Também é de fácil compreensão, deixo por conta de vocês, né, se divertirem e entenderem que é muito difícil fazer uma máquina falar, porque essa parte é bem interessante para o pessoal que é mais da linguística do que da literatura, né? Porque muita implicação linguística aí nessa tentativa de fazer as máquinas falarem. Inclusive, o Humberto Eco faz uma citação que é típica da linguística, né? Se estivéssemos no prédio da reitoria, pediria que vocês fossem buscar, se não apagaram ainda, se não pintaram o corredor com alguma coisa por cima, mas justamente nos andares em que normalmente acontecem as aulas para os alunos de letras, agora não me lembro se no 10º andar ou no 11º do prédio Dom Pedro I, tinha um desenho de um professor que já se aposentou, o professor Borges, falando exatamente essa frase que o Humberto Eco coloca aqui sobre o rei calvo, né? Que é um exemplo clássico de uma certa corrente da linguística. Se existe um rei calvo, só pode ser aquele rei e tal. Quando estivermos lá no prédio no próximo semestre, a gente volta talvez a esse exemplo, mas é algo que tem a ver com o universo mesmo da lógica da linguagem, né? Wittgenstein e outras questões aí que não vêm ao caso agora. Então, é difícil fazer uma máquina contar histórias, porque as relações entre o que é possível deduzir e o que não é possível deduzir são muito complexas, né? E depois disso ele volta um pouquinho ainda para os Três Mosqueteiros, e aí começa a falar sobre essa
entre aspas, moral da história, né? Que os textos ficcionais prestam auxílio à nossa tacanheza metafísica. Vivemos no grande labirinto do mundo real, que é maior e mais complexo que o mundo das histórias de ficção. E nos damos conta disso também estudando os textos ficcionais. Né? Toda obra de arte tem por trás de si a estratégia de algum autor, mesmo que esse autor, pessoa física, nem tivesse tão consciente, né, da estratégia que guia a sua criação. E aí ele prepara o capítulo seguinte, que é bem mais poético, né? Este do capítulo 5 é o capítulo de certas picuinhas, o capítulo 6, gosto bem mais dele do que do capítulo 5, ele tem muita informação e acaba tendo também informação sobre pistas, a gente vai conversar sobre isso na próxima aula, as pistas que levam ao ficcional, que são bem práticas, né, para a gente pensar em um arsenal grande de narrativas, e depois evolui para aquela história da perseguição aos judeus, né, e acaba terminando com uma espécie de grande finale, um episódio da vida de Umberto Eco, que ele conta com bastante emoção, né, do dia em que ele foi visitar um planetário, e projetaram no céu desse planetário um dia muito especial para ele, né? Depois vocês leem e descobrem por que esse dia era especial. E aí criar ficções, né, baseadas no real e a identificação que cada leitor tem com aquilo, às vezes é motivo de estresse e outras vezes é motivo de um grande prazer. Na sequência, eu vou projetar uns slides que têm a ver com a atividade 4, mas gostaria de saber se vocês têm perguntas, observações. Professora, Oi. O Nome da Rosa do Humberto Eco é a obra mais conhecida, mais famosa dele? Sim, sim. Se todos dizem isso, né? Porque você pergunta, é Nuno, né? Isso, é porque eu nunca tive contato com a literatura dele, né? Não conhecia ele até ler esse texto, mas eu achei bem interessante a escrita dele. Não sei se a obra em si tem uma escrita tão facilitada quanto esse ensaio dele, mas eu achei bem interessante assim a forma que ele escreve. Então, a história do Nome da Rosa, não sei se vocês tiveram oportunidade de entrar nos vídeos que eu sugeri, que eu não consegui compartilhar na aula passada. Num deles, salvo engano, ele fala sobre isso, que ele acabou sendo conhecido por esse romance, e ele fala assim com um certo travo, né? Ele gostava mais do outro, do Pêndulo de Foucault, que também foi best-seller, mas não tanto, mas o Nome da Rosa foi um fenômeno mesmo. E ele é totalmente legível, sim, né? Muita gente conheceu antes o filme e depois a obra. O filme acho que foi feito meio próximo do lançamento do romance. E tinha alguns elementos que têm a ver com essa consciência que o Humberto Eco sempre teve ou adquiriu, né, de que existem públicos diferentes. Então, tem o Nome da Rosa para o leitor que está interessado só na historinha, né, que é a historinha de por que estão morrendo algumas pessoas dentro de um mosteiro. Né? Aí tem a investigação policial em relação a isso, que é um gancho de suspense, né? Então, tem lá um investigador, que é meio uma paródia do Sherlock Holmes, mas esse paródia do Sherlock Holmes, ele desenvolve raciocínios que têm a ver com o tipo de leitura de obra literária ou do mundo, feito pela semiótica, que na época em que Humberto Eco escreveu O Nome da Rosa, ele ainda não estava pensando como ele pensava nos anos 90, eu acho. Ele ainda estava na fase de semioticista. Então, tem teoria semiótica lá no meio disseminada, mas o leitor que procura aquela historinha
de suspense, vai encontrar aquela e vai passar mais rápido, talvez, por essas partes mais teóricas, né? Mais que exponha a lógica da interpretação, no caso desse detetive, né? E, além disso, tem largos trechos em latim, porque a história se passa na Idade Média, né? E aí as pessoas, os mosteiros, os textos todos nos mosteiros eram escritos em latim, e todo mundo, o leitor normal, digamos assim, de um best-seller, como eu fui na época, né? A gente não ia traduzir os textos em latim. Então, é um romance para públicos distintos, mas é isso que é, por isso talvez um clássico, né? Porque consegue chegar a vários públicos distintos. E eu recomendo muito a leitura. Deixa eu ver se ele está aqui. Não vou localizar agora. Ele é um calhamaço. E aí chamou muita atenção que um calhamaço, 600 páginas, tivesse virado esse best-seller, uma leitura exigente e que atendia públicos mais culto, um pouco menos culto. Então fica a dica, né? Eu acredito, faz muito tempo que eu li, mas acredito que não tenha envelhecido, porque essa linguagem ágil e a história em si é atemporal, né? O argumento também envolve algo interessante, todo o mistério em torno dessas mortes no mosteiro tinha a ver com tentar encontrar um livro que Aristóteles escreveu e que nunca foi localizado. Isso é fato histórico, não existe o livro que ele teria escrito sobre a comédia. Então, por que se sabe tanto sobre a tragédia, mas sobre a comédia não se sabe nada, né? O riso sempre foi condenado. As pessoas, uma visão mais religiosa das coisas, tem que sofrer, né? Tem que viver tragicamente. Dar risada já é algo menos valorizado. Então, também tem isso. É mais um romance filosófico, né? Fica aí a dica dessa leitura. Humberto Eco era Obrigado, aquela mente professor. borbulhante. Oi? Obrigado. Aqui lendo, agora eu não vou lembrar o título do romance que Humberto Eco, escreveu, em que ele coloca em ação essas ideias que estão aqui nesse capítulo. Certamente foi depois de ter escrito esse capítulo esse capítulo 5, que ele teve a ideia de escrever sobre essa ilha. Ele fala de Héspero e Fósforo e tal, e o fato de que o tempo passa diferente conforme se olha, uma coisa que envolve geografia, né? Passagem das horas, voltar atrás no tempo, indo para frente no espaço, mas uns lances assim, ele acabou escrevendo um romance inteiro com esse mote, né? Dessa ilha que é impossível que exista, mas que existe. Eu não me lembro do título da obra. Então, ele partia de ideias, né? Teóricas para desenvolver as ficções, e devia se divertir bastante com essas coisas, assim como o leitor acaba se divertindo, né, anos depois também. Vamos ver o que tem aqui no chat. A Ilha do Dia Anterior, exatamente, obrigado, Egon. Você leu? Ainda não, infelizmente. Eu também não. Mas me lembro quando foi lançado, falei, ele lembrou que ele tinha escrito aquele capítulo dos 6 passeios e foi lá desenvolver bem mais aquela ideia. E não deixa de ser uma curiosidade, né? Então, traços interessantes dessa escrita do Humberto Eco, que ele nos pega por conta de alguma curiosidade. É um tipo de suspense diferente, né? Instiga a nossa imaginação para solucionar alguma curiosidade, no caso, científica, né? Ok. Então, vamos para os slides. E depois de apresentar rapidamente a proposta, eu vou encerrar a gravação, né? E a gente vai conversar sobre os 3 textos ficcionais que aparecem nesses slides.
Nenhuma câmera aberta hoje. Quem que pode dar um ok de... Estão visualizando? Ok. Ok. Obrigada, Nuno. Então, a atividade 4 consiste no seguinte. Vocês vão escolher um dos 3 textos curtíssimos, cada texto cabe em um slide, tá? Vocês vão escolher algum deles, ou 2, tá? 2 deles para desenvolver a seguinte proposição, tá? Conforme Humberto Eco em 6 passeios pelos bosques da ficção, qualquer pessoa, qualquer leitor empírico, precisa conhecer muito sobre o mundo real para conseguir ler obras de ficção. Todo texto exige dos leitores conhecimentos anteriormente adquiridos, reunidos na enciclopédia pessoal formada ao longo de suas vidas. Os melhores leitores, aqueles que se aproximam do leitor modelo que cada texto solicita, são aqueles que entendem bem que tipo de acordo ficcional cada texto propõe. Aí, os comandinhos ali. Compare o formato da enciclopédia exigido por cada um dos textos seguintes. Depois, 2. Tente identificar estratégias empregadas pelos autores para a elaboração de cada um deles. Tá? Isso nas palavras de vocês, sem se preocupar com terminologia específica, né? Das técnicas literárias, empregando o vocabulário que vocês empregam no dia a dia para contar, para falar sobre as histórias que leram, ou sobre os filmes que assistiram, ou sobre as séries que assistiram, né? Com as devidas adaptações da linguagem que inclui o visual para a linguagem que inclui um outro tipo de visual, que no caso dos 2 primeiros exemplos são narrativas, mas que dependem de um certo tipo de visualização. Então, pensem, primeiro eu vou projetar em seguida, passar o slide, que são os 2 primeiros slides, que são de um mesmo livro, e que são do Ítalo Calvino, foram escritos pelo Ítalo Calvino em algum outro livro dele, que não é o Palomar, de que já falamos, é um outro livro fascinante do Ítalo Calvino, bastante conhecido, inclusive, que se chama Cidades Invisíveis. Então, a sacanagem, que não é sacanagem, é propor para a atividade 4, logo depois de tanto a gente falar sobre personagens, ontologia das personagens, textos que não têm exatamente personagens. Então, se tem personagens nesses textos do Ítalo Calvino, as personagens são as cidades em si, não tem a representação de pessoas, mas tem outras coisas envolvidas. E depois, na sequência, um conto mais tradicional, um conto do Dalton Trevisan, ou seja, um conto com personagem, tempo. Tá? Então, a ideia é pensar os 3 na sequência, 2 muito parecidos entre si, que são 2 das Cidades Invisíveis, e um, a meu ver, totalmente diferente dos demais, né? E pensar nos termos do Humberto Eco. O que cada um desses textos, ou tipo de textos, exige de nós. Sem rótulo, né? Os rótulos, depois vocês podem colocar, digo rótulos, gênero gótico, histórico, né? Que são as palavras-chave que apareceram aí. Não vai ser o caso a ser aplicado para esses exemplos, mas outras que ajudem a esclarecer, vocês, novamente, usem lá, ao redigir a atividade 4, com alguma liberdade. Tá? Mas vamos aos textos, então. Coloco a primeira referência, né? Uma ótima tradução do Diogo Mainardi. Não sou muito fã de Diogo Mainardi, mas como tradutor do Ítalo Calvino, ele acertou bem. E apareceu no Brasil em 1995. Então, esse é um livro como o outro, em que cada parte apresenta algo muito diferente do restante.
Tá? O Ítalo Calvino tem romances um pouco mais parecidos com o tradicional, em que a história vai crescendo e acompanhando alguma personagem. Tem contos muito bons assim também. Mas tanto Palomar é um livro feito de recortes, né? Cada momento que Palomar vê alguma coisa, vocês têm o Palomar, alguém enviou o livro completo, se alguém puder enviar As Cidades Invisíveis, é outra recomendação, né? Mais uma recomendação de leitura. E nesse caso, cada capítulo, conto, novamente é difícil dizer, mas vamos chamar de capítulos. Cada um deles se refere a uma cidade fictícia. E o mote que envolve, assim como no Palomar, o mote Palomar é um sujeito muito observador. Acompanhemos o que ele observa. Tá? No caso das Cidades Invisíveis, o mote é um pouco mais desenvolvido, né? Ele parte da história do Marco Polo, aquele viajante que escreveu uma obra chamada O Milhão, né? Em que descrevia todas as riquezas de um mundo vasto que ele visitou como navegador, né? E Marco Polo foi contratado por alguém que era dono de muitas terras, né? O imperador mongol, que era... tem muito de histórico, mas estou contando mais o que seja a versão que o Ítalo Calvino apresenta, né? Kublai Khan era um imperador que tinha domínios vastos em muitas partes do globo terrestre e não tinha como conhecer essas terras que ele passou a possuir depois de guerras de conquista e tal. Porém, ele contrata o Marco Polo, o navegador, para ir até os locais e dar notícia desses locais. Então, desse mesmo argumento, nasce o primeiro livro famoso de literatura de viagens, né, que se chama O Milhão, em que se contam coisas reais e coisas fantasiosas sobre muitos lugares do mundo. Né? E a partir desse mote, o Ítalo Calvino vai colocando em cada página, ou a cada 2, 3 páginas, a descrição de alguma cidade. Nas Cidades Invisíveis, além de as cidades serem muito curiosas, tem também as conversas entre o Marco Polo e o Kublai Khan, que são bastante filosóficas, muito bonitas. Mas vamos ficar com fragmentozinhos lá, 2 pedacinhos pequenos, cada um sobre uma dessas cidades que o Marco Polo visitou, né, e apresentou discursivamente para o seu patrão, o Kublai Khan. A primeira dessas cidades invisíveis faz parte da parte chamada as Cidades Delgadas, e é apresentada assim. Se quiserem acreditar, ótimo. Agora contarei como é feita Otávia, cidade teia de aranha. Existe um precipício no meio de 2 montanhas escarpadas. A cidade fica no vazio, ligada aos 2 cumes por fios e correntes e passarelas. Caminha-se em trilhos de madeira, atentando para não enfiar o pé nos intervalos, ou agarra-se aos fios de cânhamo. Abaixo não há nada por centenas e centenas de metros. Passam algumas nuvens. Mais abaixo entrevê-se o fundo do desfiladeiro. Essa é a base da cidade. Uma rede que serve de passagem e sustentáculo. Todo o resto, em vez de se elevar, está pendurado para baixo. Escadas de corda, redes, casas em forma de saco, varais, terraços com a forma de navetas, odres de água, bicos de gás, assadeiras, cestos pendurados com barbantes, montacargas, chuveiros, trapézios e anéis para jogos, teleféricos, lampadários, vasos com plantas de folhagem pendente. Suspensa sobre o abismo, a vida dos habitantes de Otávia é menos incerta que a das outras cidades. Sabem que a rede não resistirá mais que isso. Então, várias coisas, né? Pensem que para a atividade 4 vocês vão poder escolher, analisar só este
fragmento das Cidades Invisíveis, que apresenta a cidade de Otávia. Todas as cidades invisíveis desse livro têm nomes de mulher, nomes femininos. Então, esta é a cidade teia de aranha, né? Em que a gente se sente todo o tempo a perigo, né? Afinal, é um precipício, a cidade está no vazio, né? Pendurada, e lá no final vem aquela observação que a maioria dos leitores não imagina que virá, de que a vida dos habitantes dela é menos incerta e não mais incerta que a de outras cidades. Por quê? Por terem consciência de que estão no limite. Uma ideia forte aí que sustenta, né, essa aparente contradição aí, faz de Otávia uma cidade que nos leva a pensar, né? Tem aí um conteúdo filosófico, talvez moral, né? Que cada um que for escrever a respeito disso vai identificar. Mas, para além dessa possível alegoria ou metáfora, né? Do que é que o Ítalo Calvino está querendo falar quando nos apresenta essa cidade pendurada, essa cidade que, para um leitor normal, que é um leitor normal, para a maioria dos leitores, sugere perigo, iminência de morte, né? E que, ao final, é dito dela que a vida ali é menos incerta. Algumas sugestões para frente, né? Essa questão de como se considera a ficção e como se considera a vida, o que é mais incerto, o que é mais controlado. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Já chegou. Viva, Tiago, obrigado pelas Cidades Invisíveis. Um monte delas para vocês se divertirem e pensarem, né? Reflexões filosóficas à maneira de Ítalo Calvino. Nossos dois italianos aí desse começo de disciplina, né? O Calvino e Umberto Eco. Algumas outras pistas, né? A partir da primeira frase já tem como fazer reflexões para relacionar com os 6 passeios pelos bosques da ficção, né? Se quiserem acreditar, ótimo. Lá no contexto do livro, Marco Polo falando para outras pessoas, talvez, mas para nós fica essa ideia, né? Importa, é retórico, né? Claro que é um convite para a gente pensar em que a gente consegue acreditar e em que a gente não consegue acreditar. Conseguimos suspender a descrença a ponto de acreditar que existe uma cidade desse jeito, né? Que é uma cidade teia de aranha. O que da nossa enciclopédia a gente tem que colocar nessa caixinha da suspensão da descrença para conseguir imaginar essa cidade e imaginar a vida dos habitantes dessa cidade. Como eu falei, não tem personagens agindo nessas narrativas. Essas narrativas nem são muito narrativas, são descrições, né? Mas essas descrições acabam contando com a nossa capacidade de imaginação de que, se são cidades, tem habitantes, né? Então, pensem lá no rei que olhava para o quadro e queria saber quantos habitantes tem, né? Naquela vila ficcional da pintura. Então, a nossa imaginação vai preenchendo, né? Vai colocando outras coisas. Mas vejam que o esforço do autor modelo aí foi nos sugerir de várias maneiras essa cidade invertida, precipitada, estou brincando, né? que é um precipício, que está num precipício. Então, vamos reler pensando nos detalhes, né? Tentando encontrar qual é a regra por trás da escrita que cria essa cidade de Otávia. Então,
dos detalhes que são referentes à espacialidade, né, a gente vai deduzindo alguma regra, que se eu for perguntar para cada um de vocês, cada um vai identificar com palavras diferentes, mas alguns pontos em comum vai ter. Né? No que o autor investiu mais, que tipo de vocabulário ele usou, que tipo de objeto ele escolheu. Vamos direto para essa parte, por exemplo, né? Que ele fala que, em vez de as coisas se elevarem, como quando se constrói uma cidade, a ideia é construir tijolo por tijolo, né? Algo crescente para cima, e nesse caso é tudo para baixo, e aí ele coloca uma enorme lista, né? Para o tamanho do texto, a lista é enorme de exemplos daquilo que está pendurado. Então, escadas de corda. Não basta ser uma escada, que já é algo, tem um degrau e tem algo que não é degrau, mas uma escada de corda, isso que não é degrau é vento, né? É ar. Então, uma escada de corda é algo muito flexível, muito furado e muito pendurável, né? Redes. A ideia já está aí na presença de, sei lá, também cada um descreveria de uma maneira, né? O que é uma rede. Pouca superfície de contato e muito lugar por onde possa passar o vento, né? Furado, vazado. Casas em forma de saco. Varais. Ainda a ideia dessa coisa aérea, né? Aérea e de ar, no ar aéreo. Terraços com a forma de navetas, né? De pequenos barquinhos, também invertidos, em vez de ser um terraço que sustenta, né? Um terraço de ponta cabeça. E terraço é algo aberto para o ar também, né? Não é um quarto, é um terraço. Odres de água, bicos de gás, vários objetos que têm uma parte a ser preenchida, né? Seja por água, por gás ou por ar. Assadeiras, cestos pendurados, vai um pouco para o campo semântico aí da cozinha, né? Dos objetos de utilidade. Mas esses cestos são pendurados com barbantes, montacargas, chuveiros, né? Chuveiro invertido, como é que as pessoas tomam banho, a lei da gravidade, né? Muita coisa vai se cruzando na nossa percepção para tentar imaginar com precisão algo que não existe, né? Mas a gente precisa de muitos elementos conhecidos por nós daquilo que existe para constituir essa ficção, né? E essa cidade imaginária. E continua, né? Chuveiros, trapézios, novamente a ideia da mobilidade, da fragilidade, do pendurado, né? De algo fixo e algo vazado. Trapézios e anéis para jogos, teleféricos, a própria ideia do teleférico para algumas pessoas mais sensíveis ou que tem medo de altura, né, já sugere também aí essa insegurança. Lampadários, vasos com plantas de folhagem pendente. É uma sequência de exemplos de elementos desse tipo para a gente acrescentar, né? Vejam que, em termos, outras descrições seriam possíveis da construção dessas casas de ponta cabeça, ou talvez as casas não estejam de ponta cabeça, né? Mas a ideia vai se reforçando com esse acréscimo de exemplos. Deixa eu ver o que tinha aqui no chat. Não? Alguém quer fazer algum comentário? Fica Otávia como uma primeira sugestão, e aí vocês pensem, vejam lá, comparar o formato da enciclopédia, vocês vão comparar mentalmente, depois vocês podem escrever sobre um só, tá? Mas o 2, tendo que identificar as estratégias empregadas para a elaboração de cada um deles e contando com o auxílio do Humberto Eco, esse tipo de
questão que ele coloca, né? O que a gente precisa conhecer do mundo real para entrar no mundo imaginário de Otávia, por exemplo. Ou, se não gostaram de Otávia, talvez da outra cidade, né? De Sofrônia. Aliás, acho que eu até vou fazer mais uma observação. Podem escolher outra cidade, né? Agora vocês têm as cidades invisíveis, podem escolher e, no caso de escolherem outra, claro, identifiquem qual outra vocês escolheram e respondam a partir dessa outra cidade. Tem muitas no livro para vocês escolherem. Vamos conhecer mais uma, né? A Sofrônia. É outra cidade delgada. A cidade de Sofrônia é composta de duas meias cidades. Na primeira encontra-se a grande montanha-russa de ladeiras vertiginosas, o carrossel de raios formados por correntes, a roda gigante com cabinas giratórias, o globo da morte com motociclistas de cabeça para baixo, a cúpula do circo com os trapézios amarrados no meio. A segunda meia-cidade é de pedra e mármore e cimento, com o banco, as fábricas, os palácios, o matadouro, a escola e todo o resto. Uma das meias-cidades é fixa, a outra é provisória, e quando termina a sua temporada, é desparafusada, desmontada e levada embora, transferida para os terrenos baldios de outra meia-cidade. Assim, todos os anos chega o dia em que os pedreiros destacam os frontões de mármore, desmoronam os muros de pedra, os pilares de cimento, desmontam o ministério, o monumento, as docas, a refinaria de petróleo, o hospital, carregam os guinchos para seguir de praça em praça o itinerário de todos os anos. Permanece a meia Sofrônia dos tiros ao alvo e dos carrosséis, com o grito suspenso do trenzinho da montanha-russa de ponta cabeça, e começa-se a contar quantos meses, quantos dias se deverão esperar até que a caravana retorne e a vida inteira recomece. Então, esta é uma cidade dividida, né? Duas meias cidades. Uma é permanente, a outra é provisória. O que será que o Ítalo Calvino, o autor modelo, o texto, nos convida a pensar quando coloca como provisória aquela que, de novo, não sei se é o leitor normal, mas a maioria dos leitores pensará que a cidade que tende a ser fixa é aquela que tem o hospital, aquela que tem o matadouro, aquela que é feita de mármore, que tem os palácios e fábricas, né? E que seria desmontada aquela que tem roda gigante, aquela que tem circo, aquela que tem montanha-russa. Só que não, né? É exatamente o contrário disso que acontece. Então, qual será, né? Claro que tem aí uma metáfora, convida a gente a pensar sobre, para começo de história, sobre esse valor. Lá, no caso de Otávia, se pensava sobre o que gera segurança, o que sugere insegurança, né? Estar a perigo, estar à deriva, estar pendurado, estar por um fio. Aqui, no caso, é outro tipo de raciocínio que se vai fazer, né? Que é que conhecemos sobre cidades com as suas partes mais institucionais, ou protocolares, ou burocráticas, ou produtivas, né? Mas que também toda cidade inclui diversão, inclui fuga da realidade. Eu vou usando as minhas palavras, depois vocês usam as de vocês, né, para falar do que esse conjunto de montanha-russa, carrossel, roda gigante, como a gente acabou de ler a descrição de Otávia, talvez tenha aí uma sugestão de pensar em perigos de novo, né? Vertigem, carrossel, cabine giratória, a tontura, movimento. Imagino que alguns ficaram um pouco nesse campo daquilo que se agita de uma forma que leva a pessoa a ficar tonta. Mas tem outro lado disso, né? Que é o universo da diversão, o universo do lazer, do parque de diversões e do circo, por oposição àquilo que está mais instituído, cimentado, né? Emparedado
E aí, quando uma parte vai embora e permanece o carrossel, o tiro ao alvo e o grito suspenso do trenzinho da montanha-russa, aí já tem outro tipo de metáfora, né? O grito, claro que não é do trem, é das pessoas que estiverem andando na montanha-russa, mas é poético, né? Tem também todo um trabalho metafórico aí para sugerir esses habitantes de Sofrônia que vão ter que passar lá temporadas sem os seus bancos, sem os seus hospitais, sem a sua refinaria de petróleo, porém todo dia podem ir para o parque de diversão, né? E esses que ficaram assim estarão esperando até que a caravana retorne e a vida inteira recomece. Tá? Então tem alguma inversão aí, a palavra inversão é bem boa para começar a pensar em qual é a estratégia do autor modelo, né? Qual é a estratégia que convida a gente a inverter as nossas relações pensadas de uma forma mais convencional, né? De novo, apontando para a questão do item 2. Tente identificar estratégias empregadas pelos autores para a elaboração de cada um deles. Vejam lá, prefeririam morar em Otávia, prefeririam morar em Sofrônia, nenhuma das duas. E aí estamos nesse universo de cidades imaginárias, que para que a gente leia esse tipo de texto, a gente aciona um certo mecanismo interno de suspensão das descrenças, né? Para suspender descrenças em relação a algumas coisas e acreditar que existe. Né? Enquanto a gente lê cada uma dessas descrições, a gente tende a acreditar que elas podem existir no universo da ficção. Né? E agora eu faço a leitura do terceiro e último texto, que é um conto muito realista, que diz assim: O Assassino. É do nosso vizinho, Dalton Trevisan. É caminhoneiro, viaja por todo o país, às vezes mais de mês fora de casa. Quando encontra a mulher grávida, o tipo fica possesso. Meu, esse aí nunca que é. A moça muito religiosa, ele o único homem. Feliz que terá, enfim, companhia nas longas ausências do marido. Cada vez que ele chega, não é meu esse bicho. E xinga. Dessa barriga, o pai não sou. Na outra viagem, esconda a pança medonha, nada tenho com ela. No fim da gravidez, o que ainda prenha, não se livrou desse trambolho. Nasce uma menina bonita, alegre, sempre de fita no cabelo. A amiguinha da mãe, que desde então evita o assédio do marido. Ali foi erro de digitação, gente. É uma frase normal. Assédio do marido. A criança adora o pai, que repele o seu agrado. Sai para lá, você. Na partida, manobrando de ré o caminhão, ele passa pelo corpinho da menina. Mais que alegue inocência, para a mulher foi de propósito. Assassino, sim, da tua própria filha, bandido, há de queimar no inferno, monstro. Absolvido no inquérito, mas não por ela, que o recebe aos gritos de 3 vezes maldito. Na viagem seguinte, morre de mal súbito. A mulher não chora, nem veste luto. E um assassino merece? Então, mudamos da água para o vinho, né? O que do mundo é necessário a gente acionar, né, nas nossas enciclopédias para entender o que torna os outros textos ficcionais e o que torna este texto ficcional. O fato de ser um autor, isso tem a ver com o que a gente vai ver na próxima aula também, né? Um autor muito conhecido, Dalton Trevisan. É uma narrativa, claro, tem personagens, tem uma espacialidade, tem uma intriga em torno da desconfiança da paternidade, né? Mas de que forma que os diálogos vão levando a gente para um certo tipo de expectativa, né? E essa expectativa é atendida ou essa expectativa não é atendida. Então, em
em poucas palavras, com a eficiência narrativa, que é muito característica do Dalton Trevisan, ele elabora um conto que, na mão de algum outro escritor, poderia ser muito mais extenso, né? Passam-se aí pelo menos quantos anos? Se demora essa gravidez, mas depois é dada a notícia dessa criança que adora o pai, né? Então, anos, uma menina bonita, sempre de fita no cabelo. Anos que se passaram, mas na concisão dessa linguagem é uma página, meia página de texto literário escrito, né? E com impacto, com uma intensidade aí. A intensidade é dada pela violência em si, o fato de que existe uma relação abusiva, o fato de que existe um acidente que pode ser um assassinato que pode ser um acidente, é isso que torna o texto intenso, o assunto em si, é algo que faz parte das nossas realidades. Veja que o tipo de pergunta que a gente faz para ir abrindo nas casquinhas da cebola de um texto como esse, que é um texto legível, quem estivesse neste momento bem focado, acredito que entendeu na primeira leitura, é claro que vai voltar, vai reler, vai descobrir outras coisas em relação a esse conto, mas uma primeira leitura permite uma compreensão bastante grande, né? Muitas coisas são compreendidas, ao contrário dos outros textos, o grau de metáfora ou de alegoria é muito menor, tá? É um texto narrativo mesmo, não é descritivo para começo de história, tem as personagens em ação, tem as emoções à flor da pele, né, desse casal aí em torno dessa suspeita, no caso suspeita do assassino, o título diz, a gente já entra no texto, né, considerando que esse caminhoneiro pode ser um assassino. Então, tem, para pensar nas engrenagens da narrativa, nas regras a partir da qual o texto foi constituído, né, estou insistindo em algumas questões da brevidade, de conseguir expor todo o enredo em poucas palavras, com os diálogos, né, mas não são diálogos que estão ali de enfeite, né, são eles que matizam as personagens e preparam o leitor para algum julgamento, porque isso acaba ficando implicado, né? As questões que surgem são, afinal, você, leitor, considera que ele era um assassino, não? Ou não? Uns argumentarão que sim, que esse caminhoneiro, bom, assassino, literalmente, claro, ele foi, né? Passou, diz o narrador, e a gente não tem por que duvidar deste narrador, diz o narrador que esse caminhoneiro passou sobre o corpinho da menina, da garotinha, mas o grau de intenção ou não intenção, né, foi dolo ou foi culpa, é algo que a gente pode discutir e tem elementos tanto para dizer que ele quis matar, como para dizer que ele não quis matar, tanto para supor que ele pode ser o pai da menina, como para supor que ele não seria o pai biológico dessa menina. Tem muita coisa sobre a qual a gente poderia ficar, e isso já aconteceu em outras aulas que eu dei, de passar uma aula inteira discutindo um texto tão curtinho como esse, tão realista, tão próximo daquilo que acontece no dia a dia, né? Então, a ideia é essa, né? É meio maluco propor os textos do Ítalo Calvino, autor italiano, com aquele matiz de imaginário de cidades inventadas, em contraste com este aqui, é de propósito, né? É de propósito. Se eu quisesse encontrar textos parecidos entre si, teria feito outro tipo de seleção. Coloquei 2 do Ítalo Calvino para reforçar um pouco a ideia, né, de como funciona o imaginário nesse livro das Cidades Invisíveis. Mas este outro é
do Dalton Trevisan, de um tipo de texto, não sei se mais frequentado por vocês, lá que a gente nunca sabe o que os leitores leem mais, mas a ideia de que é um texto contemporâneo, de um autor de Curitiba, em alguma medida talvez ele seja mais próximo de vocês do que os outros, não sei, para alguns os outros talvez são mais próximos, porque são leitores que gostam sempre de priorizar textos pouco realistas, quando estão lendo ficção, preferem textos bastante imaginativos. Isso é individual, é de cada leitor. E, voltando para a questão da atividade 4, de novo, assim como lá na atividade 1, fiquem bem à vontade para escrever em primeira pessoa, para se colocarem no texto. Na resenha crítica, eu não esperava tanto isso, esperava um filtro maior. Pode escrever em primeira pessoa, não é a questão de usar eu ou não usar eu, mas alguns de vocês talvez tenham se excedido um pouquinho na questão de ter escrito uma resenha crítica o tempo todo, se referindo àquilo que pensaram sobre o texto enquanto iam lendo o texto. Na resenha crítica, eu esperava um pouquinho mais de distanciamento, um pouquinho mais de zoom. Mas nesta atividade 4, volta a permissão total para vocês fazerem hipóteses, colocarem em conversa. Ou 1, ou 2, 3 seria excessivo, talvez, ou 1 ou 2 desses textos, nos seus detalhes, nas suas minúcias, com as ideias propostas pelo Umberto Eco, principalmente nos capítulos, nos 3 capítulos, no 4, no 5 e no 6. A questão relativa ao formato da enciclopédia está mais presente no capítulo 5, mas aquilo que tem a ver com estratégias, como os leitores leem, está disseminado pelos vários capítulos desse livro, dos 6 passeios pelos bosques da ficção. Então, eu vou encerrar a gravação e continuar conversando com vocês. Deixa eu ver, acho que eu tenho que primeiro parar o compartilhamento ou não. Na verdade, eu não quero parar o compartilhamento, só quero parar a gravação.